Bom dia, Deus te abençoe, seja bem-vindo mais uma vez nesta segunda-feira, dia 11 de dezembro. Estamos aqui mais uma vez com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em João capítulo 18, o verso de número 12. Nós vamos continuar do ponto em que paramos no sábado. Hoje vamos falar um pouco do julgamento de Jesus. Nós vimos que no sábado Jesus ele foi preso, ele foi conduzido então, e nós vamos ver aqui a Anás, e depois ele é então levado a Caifás. Enquanto você abre aí, encontra a Bíblia, na sua Bíblia, João capítulo 18, verso de número 12, eu vou orar, vamos orar juntos em nome de Jesus, como sempre fazemos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra para praticarmos e vivermos a tua palavra sempre, te agradando em tudo aquilo que nós fizermos em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós começamos aqui hoje no versículo 12 do capítulo 18 do Evangelho de João. Na epígrafe do texto diz Jesus perante Anás. Quem era Anás? Anás, na verdade, era o sumo sacerdote legítimo. Anás ele havia sido deposto numa intromissão dos romanos nos negócios dos judeus ali, principalmente dentro desse assunto religioso. Então, foi colocado como sumo sacerdote Caifás, o seu genro, porém, Anás ele ainda gozava de muito reconhecimento, de muita autoridade entre os judeus, porque ele de fato era o sumo sacerdote legítimo. E aqui nós vemos que Jesus agora, quando ele é preso, ele é escoltado, versículo 12, assim a escolta, o comandante e os guardas de Jesus, dos judeus, prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então nós vimos isso anteriormente, que Caifás havia dito que aquele grupo que estava reunido de autoridades, ele disse assim, vós não sabeis que convém que um só homem morra por todo o povo e não todo o povo venha a perecer? Então ele ali, sendo sumo sacerdote naquele ano, sendo o sumo sacerdote também, né? Ele profetizou a respeito do que iria acontecer com Jesus. E no versículo 15, nós vemos a palavra do Senhor dizendo assim: Simão, Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. A tradição, ela diz que é João quem é esse outro discípulo que nós vamos ler aqui, que não se faz referência ao seu nome, mas a tradição entende que era João, que ele tinha um certo relacionamento com o sumo sacerdote, que ele tinha também um certo relacionamento com as autoridades dos judeus. Nós podemos citar aqui José de Arimateia, Nicodemos, porque ele cita os seus nomes, coisa que os outros não fazem. Então, Simão, Pedro e outro discípulo seguiram a Jesus, quando ele foi preso, obviamente. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, veja, entrou para o pátio deste com Jesus. Então, a tradição entende que esse discípulo é João. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Ele não pôde entrar. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Veja, você vai lembrar aqui que Jesus ele disse a Pedro que por 3 vezes ele o negaria. E Jesus disse: De forma alguma eu farei isso, se for preciso eu até morro com o Senhor. Mas ele disse: Não, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então, essa encarregada da porta, que permitiu que Pedro entrasse por orientação do outro discípulo, que a tradição entende que é João, diz: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Então, Pedro nega a primeira vez, já confirmando o que Jesus havia dito a ele. É muito importante também você entender que a palavra de Deus, nós temos que trazer ela, né, sempre que possível, para uma aplicação pessoal nas nossas vidas. E para que a gente não transforme esse momento que nós temos aqui de manhã num estudo muito
denso, né? Muito complicado, nós tentamos ensinar da maneira mais simples possível a palavra de Deus. Amém? Ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Então nós entendemos que aqui ainda era noite, porque lá o clima é assim, de dia é muito quente e de noite é muito frio. Então eles estavam ainda em volta desse braseiro para se aquecer por causa do frio. Isso diz que ainda era noite, não havia ainda, o dia não havia chegado ainda. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Vamos agora para versículo 19, aonde Jesus ele é interrogado por Anás, o sogro de Caifás. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Você sabe que todo interrogatório estava baseado porque para os judeus ele havia blasfemado ao dizer que ele era filho de Deus. Para os romanos, a blasfêmia não era um crime, mas para os judeus sim. Agora, uma série de situações que deveriam ser levadas em conta aqui, como por exemplo, primeiro, as testemunhas deveriam ser inquiridas e não o réu, no caso Jesus. Não foram. Depois também nós vemos que não era permitido pela lei, essa lei é o Mishnah dos judeus, que a declaração, uma declaração de morte fosse dado no mesmo dia do julgamento. E também que essa Mishnah de 200 anos depois, amém, depois de Cristo, também que não poderia ser feito uma eu estou usando a palavra, né, declarar a morte, né, não é declarar a morte, é punir com morte no mesmo dia do julgamento e também não poderia punir com morte na véspera do sábado. Então, uma série de situações aqui foram feitas onde nós percebemos que de fato não era um julgamento justo, mas era um julgamento já com uma condenação certa para Jesus. Então aqui o texto diz assim ainda, vamos continuar. Declarou Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo e ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Então Jesus está dizendo assim: ó, vocês têm muitas testemunhas para verificar se de fato eu blasfemei ou cometi algum crime. Por que me interrogas? Então Jesus pergunta isso para Anás, né, que era esse sumo sacerdote, vamos dizer assim, que seria o sumo sacerdote legítimo, mas que foi deposto pelos romanos. Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Veja, Jesus está justamente falando sobre isso. Por que vocês não estão ouvindo primeiro as testemunhas? Por que vocês não estão primeiro trazendo as testemunhas para serem ouvidas e querem já me ouvir antes das testemunhas? Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Veja o que Jesus responde para ele, mostrando que Jesus ele estava dentro da lei. Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? É por causa disso. Porque Jesus ele não falou nada fora da lei. Nada. Aliás, também não poderia haver nenhum tipo de julgamento à noite. E o julgamento de Jesus estava sendo feito à noite. Alguns até dizem que não era um julgamento, era uma audiência. Mas enfim. Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote, porque ele viu que ele não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Então, agora nós vamos para o versículo 25, onde tem mais uma epígrafe que diz assim, ó, de novo, Pedro nega a Jesus. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se no mesmo lugar onde nós terminamos, lá no versículo anterior, que falou que Jesus estava junto com os homens ali aquentando-se no braseiro. Então, Simão Pedro ainda estava lá, né? Eu falei Pedro, né? Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Então, Pedro confirma agora a segunda vez aquilo que Jesus havia dito que ele faria. Negaria Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Agora, ouça isso. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim junto com ele? E de novo, Pedro o negou. E no mesmo instante, cantou o galo.
Então aqui, nesse momento, nós podemos ver que até o primeiro, tanto o primeiro quanto o segundo, onde Pedro nega Jesus, eles eram de certa maneira sem importância, era o medo, né? Possivelmente o medo. Mas aqui há um elemento a mais. Por essa pessoa que vem questionar Pedro ser um parente daquele que ele decepou a orelha, Pedro poderia ter agora, né, um elemento a mais de preocupação, porque esse homem poderia tentar vingar-se de Pedro ou até mesmo acusar como testemunha de que Pedro havia usado uma espada e cortado a orelha de Malco. Então, Pedro mais uma vez nega, dizendo que não conhecia Jesus, e no mesmo instante a palavra de Jesus a respeito de Pedro cumpriu-se. Cantou o galo, depois de 3 vezes que ele o havia negado. Amém? Vamos ler, vamos orar, desculpe. Quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça nessa manhã de segunda-feira e vamos orar por esse dia, essa semana que está começando. Amém? Orar por proteção, por paz, porque nós sabemos que quando começa a chegar o final do ano, as pessoas ficam muito agitadas, amém? É um tempo de vigiar, um tempo de cuidar, um tempo de estar pedindo a proteção de Deus, a bênção de Deus, não é verdade? Em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta manhã de segunda-feira. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa receber as nossas orações nesta manhã. Queremos levantar as nossas vozes em adoração, em louvor a Ti, Senhor, declarando que não há Deus semelhante a Ti, que nós precisamos de Ti, que nós dependemos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós, Senhor, reconhecemos que não há outro Deus senão somente o Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado os que têm nos ofendido. Perdoa também as nossas transgressões e ofensas, Pai, as nossas fraquezas em nome de Jesus Cristo. Não nos trata segundo as transgressões, mas toma todas elas, Senhor, perdoa-nos e lança elas lá no mais profundo do abismo, Senhor, onde o Senhor não lembra mais e nem faz menção delas em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar por este dia que está começando, pela proteção sobre as nossas vidas, as nossas famílias, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor venha cobrir as nossas vidas com o sangue de Jesus, que o Senhor venha dar ordem aos teus anjos a nosso respeito, para nos proteger e nos guardar de todo mal e nos cercar. Nos conduzir, ó Deus, em segurança por onde nós andarmos, Senhor. Que o Senhor possa colocar nesse dia também paz no nosso coração, nesta semana, Pai. Abre os nossos olhos para que estejamos atentos, vigilantes, Pai, para não cairmos em nenhum tipo de cilada do inimigo, nenhum tipo de engano. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, de todo acidente, Senhor, de toda confusão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Dá-nos a sabedoria que nós precisamos, Pai. Dá-nos o discernimento espiritual, em nome de Jesus. E coloca, Senhor, as palavras certas nas nossas bocas, nos nossos lábios. Livra-nos, Senhor, de toda enfermidade, de toda doença, de todo acidente, Senhor, de todo homem mau, de toda violência. Livra-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. Livra as nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós sabemos que nesse tempo as pessoas estão tão agitadas, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos guarde de todo mal, em nome de Jesus. Guarda os nossos filhos, guarda a esposa, o marido, o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira, Senhor, os solitários, as solitárias, guarda, Senhor, de todo mal, abençoa-nos, Senhor, coloca-nos em segurança, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que estejamos vigilantes, em nome de Jesus Cristo. Para que nós não venhamos a pisar numa cilada, falar uma palavra mal colocada, uma palavra errada no momento errado, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos a paciência, o amor no nosso coração, Senhor, a sabedoria para falar, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que nós estejamos atentos nesses dias, Senhor. Nós estejamos, Senhor, como aquele atalaia, Senhor. Ah, Senhor, prestando atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta. Não nos deixa ser surpreendidos, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Nós pedimos que o Senhor derrame sobre todos nós nesse dia que está começando, sobre as nossas famílias, o teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Enche-nos, Senhor. Enche-nos com a tua presença.
Enche-nos com a presença do teu Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Enche-nos, Senhor, enche-nos para a tua honra e tua glória, Senhor. Renova-nos nesse dia, dá-nos, Senhor, a direção, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Dá-nos a direção, Senhor, em nome de Jesus, abençoando-nos, Senhor, dando, Deus, qual é o caminho que nós devemos seguir, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa repousar sobre o teu povo o Espírito do Senhor, como está lá em Isaías capítulo 11, verso de número 2. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa derramar do teu Espírito sobre todos nós, nós possamos ser cheios da tua presença e possamos ser sal e luz nesta terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que o meu WhatsApp está na descrição desse vídeo. Também você pode pedir nos comentários. Não esqueça de dar like, por gentileza. É importante para a divulgação do canal. Também de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. E não esqueça de compartilhar com as pessoas que você ama, para que elas possam também ouvir a palavra do Senhor. Você sabe que nós temos falado aqui estritamente a palavra do Senhor. Amém? Temos nos mantido alinhados à palavra do Senhor. Que você possa também compartilhar com aquelas pessoas que você ama a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço. Conte conosco. Você sabe que você pode mandar mensagem. Nós respondemos a todos. Marcamos horário para poder conversar, para poder atender todas as ovelhas, sem exceção. Amém? Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.